Vocês estão com fome? Tomaram café antes de vir? Quem não tomou, vamos esperar para ver se vai ter algo depois, né? Que a fome vai aumentando durante a noite, né? Bom, mas que gostoso é a gente poder se reunir para uma refeição, não é verdade? Não é legal, não é bom? Te reunir a família em torno de uma mesa e desfrutar de uma saborosa refeição. Isso aí está sendo mito ou verdade nas vidas de vocês? Que hoje em dia, na correria, né, do mundo, a gente quase não tem tempo de reunir a família em torno da mesa. Chega todo mundo correndo, vai lá, serve, um senta aqui, outro senta lá, né? Ou nem dá tempo de ir em casa. Né? Às vezes, no final de semana, lá no almoço de domingo, então, conseguem reunir a família e sentar-se em volta da mesa. Lá quando eu era criança, em Camaquã, eu ouvia sempre do meu avô, principalmente, a hora da refeição é sagrada. Quem que ouvia essa frase aí? Não foi só eu, então. Né? Porque, de fato, era um momento muito especial sentar em volta da mesa, fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo alimento. E, então, começava a refeição. Às vezes, o que a gente menos fazia era comer, né? Porque o papo era bom, né? A gente conversava de tudo e mais um pouco. Colocava a agenda da semana em dia, né? E regada ali a um bom almoço, né? Principalmente no domingo. Que coisa gostosa, né? E nessa comunicação em torno da mesa, né? Muita coisa sempre era dita, colocada em ordem, né? Aqueles pontos nos is, às vezes, né? Que era preciso colocar, era ali, na hora da refeição, né? Alguns planos para a semana seguinte também era ali, né? Naquela hora da refeição. Né? E o mais interessante era a comunicação não verbal, né? Quando fazia alguma coisa que não era muito certo assim na mesa, né? Aquela olhada do pai, né? Ou aquele, né? Piscadinha da mãe, também dizia muito, não é verdade? Né? Acho que vocês estão me entendendo, né? Às vezes o pai, principalmente lá em casa era o pai, né? Não precisava abrir a boca, né? A gente só olhava para ele e o recado já estava dado e compreendido, né? Então a comunicação em torno de uma mesa, numa refeição, ela é riquíssima, muito interessante, né? E primordial também. Hoje uma pena que a gente cada vez tem menos isso, né? Hoje a gente tem que lutar bastante para conseguir reunir a família em torno da mesa, né? Principalmente durante a semana. No domingo, ainda se consegue um pouquinho mais, né? Então, ali com palavras, com gestos, né? Era compreendido pelos filhos, de repente, a dificuldade que o pai e a mãe tiveram para colocar aquela comida na mesa. Né? Então, mesmo às vezes não gostando muito, né, de ser todo domingo a mesma comida, né? Lá em casa era mais ou menos assim, o cardápio de domingo a gente sabia decor, né? O caso do domingo repetia, até a sobremesa, era quase sempre igual, né? Mas a gente compreendia ao mesmo tempo que, bom, as coisas não eram muito fáceis, né? Eram 7 em volta da mesa. Então, né, comida para 7 não é bem assim, né? Então, a gente entendia o esforço do pai e da mãe para colocarem aquele alimento, o carinho, a dedicação em fazer aquela comida, né? Mesmo sendo simples, mas era gostosa. Era a melhor comida do mundo, né? Que o pai e a mãe podiam dar para a gente. Então, essa comunicação era muito especial. Né? E os relatos pós-ressurreição de Jesus mostram o quanto Jesus primava por comunicar-se com os seus, e de um modo muito particular com os seus discípulos. Comunicação era tudo para Jesus, e não só a verbal, a não verbal também. Os gestos, né? Aquilo que não era dito, era muito importante também que fosse captado e compreendido. Né? No domingo bem cedinho, de manhã, o domingo da ressurreição, que Jesus aparece, ele já
de imediato se comunica com as mulheres. E ele diz: ide avisar os meus discípulos que eles se dirijam lá a Galileia, que lá eles vão me encontrar. Será que as mulheres iam lá dizer para os discípulos? Iam levar essa notícia? Com certeza. Elas foram a 1000. Foram lá levar essa notícia que o Mestre Jesus tinha passado e ordenado que elas fizessem. E assim foram. Então aí foi uma aparição de Jesus. Depois ele apareceu aos discípulos novamente, em 2 oportunidades, quando eles estavam trancados em uma casa. Como a gente viu semana passada com o pastor Walter, a mensagem era Jesus. Então ele apareceu 2 vezes, quando eles estavam trancados. Né? E com certeza Jesus dizia: aí galerinha, está na hora de vocês sair para a rua. Vão ficar aí trancados até quando? E aí hoje o texto nos traz a 3ª vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos. E onde é que eles estavam? No famoso, mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Né? Lá eles estavam. Né? E fazendo o quê? Pescando. Né? Haviam passado a noite toda no mar pescando. Tiveram sucesso? Nada. Não caiu um peixinho na rede para contar a história. Nenhum. Com certeza o desânimo, né, deles era visível. Eles com certeza estava no rosto deles. Puxa vida, passamos a noite inteira aqui e não pegamos nada. E aí quando estava clareando ali, quem aparece na praia, na beirinha do mar da Galileia? Quem aparece ali? Aparece Jesus. E os discípulos então veem que Jesus estava ali. Né? Só que não reconheceram ele. Viram aquele vulto lá. Talvez ficou aquela dúvida: era Jesus? Não é Jesus? É um fantasma? Não é um fantasma? Bom, não reconheceram Jesus. Mas aí, Jesus se comunica e pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles: não, tem nada. Nada, nem para contar a história. Né? E, de fato, não tinha nada. Não tinham conseguido pescar nada. E então, Jesus dá de novo uma ordem para eles. Lancem as redes aí, à direita do barco, que vocês vão encontrar peixe. Eu fico imaginando aqui que naquele momento talvez eles estavam pensando assim, ou relembrando: isso já aconteceu. Vocês lembram de um outro momento que isso aconteceu? Qual o relato bíblico que a gente conhece bem? Hein? A pesca maravilhosa, né? Porque eles também não pegaram nada. Jesus diz: lancem as redes, hein? E encheram as redes, né? Tem uma musiquinha da escola bíblica, né? Puxaram as redes, né? Então essa a gente conhece desde pequenininha, essa historinha, né? E aqui eu acredito que talvez lembraram assim: acho que é Jesus. Mas não falaram nada, ficaram talvez pensando ali. E lançam as redes, então as redes se enchem de peixes, né? E assim eles com certeza sorriram. Né? Sorriram. E aqui está uma comunicação assim que não foi dita, mas com certeza impactou profundamente nos discípulos. Certamente eles ainda estavam com dúvidas. Eles ainda estavam com medo. Bom, eles estavam colocando ali o nariz para fora. Tinham saído nas 7 trancas lá daquela casa. Estavam ali pescando. Mas, pensa assim, Pedro mesmo fala assim: bom, tá, vamos pescar. Diz assim: bom, vamos voltar ao que a gente fazia antes. Eles eram pescadores. Né?
E aí estão lá, não pescaram nada, aí de repente aparece Jesus, manda eles jogar as redes de novo, talvez eles começaram, opa, já ouvi isso? E aqui, o que Jesus estava comunicando para eles que estavam ali com dúvidas, estavam com medo, de repente meio sem rumo ainda, sem direção, o que vai ser da nossa vida aqui para frente, o que a gente vai fazer? E aí, Jesus está dizendo, ó, joguem as redes, encheu de peixes, e eles, ó, de fato, é Jesus, é aquele que é o Todo-Poderoso, que ordena aos peixes para cair na rede, e eles caem na rede. É aquele que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre tudo. Então ele ressuscitou mesmo, ele está ali. Imagina, isso não foi dito, mas com certeza eles compreenderam. Bom, então, é verdade? Jesus realmente ressuscitou? Um só pode. Quem é que poderia fazer isso que está acontecendo com a gente de novo? De uma pescaria totalmente frustrada, agora a gente está com as redes cheias de peixe. Quem poderia fazer? Somente Jesus. Então é a verdade. Não era mito. Ele realmente havia ressuscitado e estava ali de novo. Já tinha estado 2 vezes. Se pairava alguma dúvida ainda na mente deles, agora tem mais um fato extremamente relevante e impactante para aqueles discípulos. É Jesus. É verdade, ele ressuscitou. Ele está aqui com a gente. E isso se torna ainda mais maravilhoso porque Jesus, ó, vem cá. Venham comer comigo. Venham sentar aqui. Não era numa mesa bonitinha, era numa rodinha, em torno de uma fogueira que Jesus mesmo tinha feito, uma brasinha, um peixinho, um pãozinho, bem simples, mas ao mesmo tempo algo fantástico, porque o ressuscitado Jesus estava ali com eles. Era verdade, ele estava ali vivo. Ou será que um espírito fantasma come alguma coisa? Vocês já viram? O fantasminha descer lá e fazer um peixinho ali e comer junto com um pãozinho? Eu nunca vi também, nem quero ver. Né? Mas Jesus estava ali. Então era verdade, não era mito. Que os guardas receberam lá aquela grana toda para espalhar na cidade que os discípulos haviam roubado o corpo. Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Não, aquilo é que era mentira. Jesus estava ali com eles, estavam de novo comprovando. Porque com certeza estavam lembrando de novo as vezes que eles haviam feito refeições com Jesus. Simples, mas ao mesmo tempo fantástico e maravilhoso, porque Jesus estava ali com eles, o Mestre, o Senhor. E assim, gente, com certeza aquelas dúvidas, aqueles medos que ainda assolavam os discípulos, eles foram calmando, foram indo embora, né? E Jesus, então, nessa comunicação que ele faz questão de ter com seus discípulos, de mostrar, não precisava ser em palavras, porque muito pouco foi dito aqui nesse texto, mas todos os gestos, todos os olhares, que eu imagino eles se olhando, né, um ao outro, eles olhando assim, ó, viu, é Jesus, ó, o outro olhando para o outro, eles olhando para Jesus. Ninguém tinha coragem para perguntar, és tu, Jesus? E nem Jesus dizia, sim, sou eu. Mas eles sabiam que era Jesus. E ali Jesus com certeza estava dizendo, não em palavras, mas que eles certamente compreenderam. Confiem em mim, sou eu estou aqui, nada vai faltar para vocês. Vocês lembram, outra vez que eu apareci para vocês, vocês puderem me oferecer um pedacinho de peixe. Hoje vocês comigo
vocês têm 153 peixes. Confiem em mim. Cumpram a missão de vocês. A missão que eu lhes dei de vocês anunciarem a mensagem de Deus às outras pessoas. Nada vai lhes faltar. Eu chamei vocês para serem pescadores de gente. Vocês não precisam voltar a ser pescadores de peixes. Confiem em mim e vão. Comigo, junto, ao lado de vocês, nada vai lhes faltar. Ali naquela refeição, Jesus estava comunicando que sabia, de fato, tudo o que os discípulos estavam passando. Ele estava dizendo: eu sou a direção que vocês têm para seguir. Eu sou aquele que vai lhes dar paz. Creiam em mim. Eu sou aquele que vai encher vocês de confiança, que vai exterminar as dúvidas, a falta de coragem. Confiem em mim, eu estou aqui. Não percam o foco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sigam, vão em frente. E esse envio, meus queridos, esse envio é também para mim e é também para vocês. Assim como Jesus enviou os discípulos, Ele envia cada um de nós. E vejam o privilégio que nós temos em nossas mãos. Nós temos o maior dos banquetes que alguém pode receber em nossas mãos, que é a palavra de Deus. A palavra que nós podemos ler, que nós podemos ouvir hoje, que nós podemos receber na ceia do Senhor. Esse é o maior banquete que a gente tem para oferecer para alguém que de repente está sem rumo, está desanimado, que tem um maremoto acontecendo na sua vida, um terremoto acontecendo na sua vida, está caindo num abismo e não sabe como sair. E nós temos um banquete que é Jesus para oferecer para essa pessoa. E aí, olhando para esse ar, doutora Rose, eu fico imaginando, pastor Walter, o capelão aqui da escola, quantas vezes esse banquete foi oferecido aqui dentro da escola? Neste mar de gente que tem aqui. Os que já passaram, os que estão hoje. A quantos esse banquete foi servido? Por tantos capelães, professores de ensino religioso, por funcionários. Acredito que muitos deles, isso aí é mito. Isso aí é historinha. Ih, lá vem tudo de novo, pastor, com isso aí? Já ouviu isso, né, professor Walter? A gente ouve na escola. Tem alunos que não têm o mínimo de vergonha de dizer: ih, pastor, eu vou te ouvir porque é aula de religião, né? Mas tem que ouvir, mas isso aí é historinha, isso aí é mito, pastor. Mas com certeza ele recebeu a refeição. O que ele fez com essa refeição, bom, aí já não é problema do pastor, da diretora, né? Não é nosso problema. Deus nos enviou para servir a refeição, alcançar as pessoas. Ó, você tem um banquete e eu estou te oferecendo de graça. Você não precisa pagar nada. Não é nem o bandejão da prefeitura que é R$1,99. Não, é de graça mesmo. Você não precisa pagar nada. Muitos, de repente, vão virar o coxo. Muitos vão receber, guardar em um cantinho, de repente, algum dia vão lembrar. Outros vão receber, já, obrigado, eu estava precisando mesmo ouvir essa palavra hoje. Então, cada um de vocês que está aqui sentadinho hoje me ouvindo, vocês são aquele olho no olho, aquele frente a frente. De repente, alguém ali fora está precisando. Vocês são o olho no olho, o frente a frente, para estar com aquela pessoa que de repente está desanimado, está desencorajado, está na beira de um abismo e está precisando de um olhar de carinho, um olhar de afeto, um colo. Vem cá, eu sei o que tu está sentindo. Vem cá que eu te dou um colo agora.
Vem aqui, faz uma refeição comigo. Eu tenho algo muito bom para te dar. Isso Jesus fez com os discípulos. Recebeu, chamou eles para pertinho. E depois os enviou. Hoje nós somos os enviados a servir esse banquete, a ser o carinho, o colinho, o afago que tantos aí fora estão precisando. Tantos aqui dentro da escola, né, diretor? Com certeza. Não só aqui, em todas as escolas, em todos os lugares. A gente tem o privilégio de poder falar dentro de escolas que são cristãs, confessionais. Às vezes a gente já, não vou falar, pode, né? O que vão pensar? Não. A gente está dentro de uma escola e é dito, não, vocês estão aqui para falar, para servir o banquete. Não tem que ter vergonha. O que vão fazer com o banquete? Bom, é a escolha de cada um. Mas o nosso papel é servir. E com certeza muitos que receberam tiveram suas vidas transformadas também ao longo desses 50 anos. Eu tenho certeza disso. Talvez a senhora não viu, o pastor Walter não viu, os outros pastores, capelães, outros diretores talvez não viram. Mas talvez muitos tiveram sua vida transformada com a refeição que receberam. Palavra de Jesus. Que é certamente verdade. Jesus fez tudo por nós, para conquistar o perdão e a salvação para nós. E Ele vai continuar fazendo tudo o que for necessário para estar ao nosso lado, para estar frente a frente na palavra, na ceia, nos olhando, olho no olho. Quando a gente está ali, íntima comunhão com Ele, em oração. Que Ele diz, conversem comigo, eu estou aqui. Ele sempre vai fazer tudo para estar ao nosso lado. E vai sempre colocar também pessoas para ser o olho no olho e o frente a frente. Nós podemos crer nisso, porque isto é certamente verdade. Amém.